Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse dia 27 de junho de 2023, uma terça-feira, aconteceu uma plenária sindical e popular contra o arcabouço fiscal do Lula e o marco temporal. Foi uma plenária nacional, embora ela tenha acontecido presencialmente em São Paulo e acompanhada da internet, né, pelo país afora, mas foi uma plenária aí que a gente cobriu em São Paulo, né, especificamente. É uma luta muito importante, né, que nós do Mesa de Debates até já cobrimos a manifestação com essa pauta, né, contra o arcabouço fiscal e o marco temporal no dia 13 de junho, né, e a gente já vem tentando contribuir com essa luta também, né, mas infelizmente boa parte da esquerda não está interessada em trazer esses temas para discussão e muito menos lutar por eles, né? Infelizmente isso acontece porque o petismo, o governo petista, né, as direções petistas, no caso, querem conciliar e passar esses ataques, ou seja lá o que eles querem fazer, né? E fica bastante complicado para eles serem contra algo que eles estão passando, né? Ainda mais considerando que isso é um estelionato eleitoral, né? Foi prometido uma coisa e está sendo entregue outra, né? Uma coisa na verdade oposta. O marco temporal é um retrocesso gigantesco na questão ambiental, na questão indígena, enfim, o arcabouço fiscal em todas as áreas basicamente do país, né? Só não é um problema para meia dúzia de banqueiros, talvez, né? Não sei, algumas pessoas a mais, talvez. Mas, enfim, é muito importante a gente apoiar essas lutas, né? E essa plenária foi importante no sentido de construir, tentar articular, né? Como vai ser coordenada essa luta, porque a maioria da população, mesmo que não entenda, ela se beneficia, né, dessa luta, ela se beneficiaria da vitória dessa luta, é de interesse da população, né? Por mais complexo que seja o tema, para algumas pessoas pode ser muito técnico, mas é importante a gente mostrar para a sociedade do que se trata, para isso estar no debate público, para melhorar o debate público, para melhorar a condição de vida da nossa população e também são benefícios que vão para a humanidade e para as outras formas de vida no planeta, né? Enfim, são lutas fundamentais aí que precisam ser travadas. Antes de passar para as entrevistas que a gente conseguiu no dia de hoje, vale dizer que uma das deliberações dessa plenária de hoje foi que dia 5 de julho, esse próximo dia 5, vai ter mais um dia de mobilização, né, de manifestação nacional aí contra o arcabouço fiscal e o marco temporal. Bom, fiquem agora com as entrevistas. Eu estou aqui com o Alex Fernandes, da Revolução Socialista e também do Unidos para Lutar. E eu queria saber como vocês da Revolução Socialista estão encarando aí esse estelionato eleitoral do PT, né, com relação ao marco temporal e ao arcabouço fiscal. Claro que o marco temporal não surgiu do PT, mas enfim, ele está passando durante o governo do PT esses ataques profundos, né? E e eu queria saber qual é a caracterização que vocês veem desse fenômeno, por que isso está acontecendo, né? Por que o PT está permitindo isso? E mais do que isso, qual é o caminho para barrar esses ataques e avançar na luta da classe trabalhadora? Bom, primeiro, o PT não está surpreendendo ninguém. O PT, desde a sua conformação para a composição da eleição, se aliando com Alckmin e tantas outras raposas aí do cenário político brasileiro, já demonstrou o que ia fazer e não é surpresa para ninguém o arcabouço fiscal da forma que está sendo apresentado. E de certa forma, ainda existe uma vanguarda no movimento político sindical
que acredita nesse governo, acha que esse governo está em disputa ou coisa parecida. E nitidamente não tem disputa nesse governo. É um governo que está para a burguesia, um governo que está contra os trabalhadores. Antes do arcabouço fiscal, já tomou uma medida drástica contra os trabalhadores, que foi a privatização do metrô de Belo Horizonte. Que pese que foi Bolsonaro que abriu licitação em dezembro, no final do mandato. Porém, Lula, ao assumir, poderia ter barrado a privatização do metrô de Belo Horizonte, e Lula não o fez, manteve a privatização. Então, o arcabouço fiscal não é o primeiro ataque, né? Já começamos com essa questão da privatização. E o arcabouço fiscal nada mais é que a política econômica do PT já de outros governos, que agora, inclusive, copiando aí a medida do Temer, que era o teto de gastos, mudou o nome e continua apresentando uma política econômica para tirar, para alimentar banqueiro, empresário e tirar dinheiro da prestação de serviço público, da saúde, educação, moradia, do transporte, enfim, várias ações. Isso demonstra que há necessidade de construir um movimento real para que os trabalhadores ascendam sobre essa política do PT e desse governo de frente ampla e, de certa forma, as centrais sindicais, partidos, políticos, o próprio pessoal que eu faço parte, dentre outras organizações, precisa romper com esse governo, precisa romper para que a gente possa, de fato, construir uma resistência e derrubar essas medidas que o governo vem apresentando. E também, no meio disso tudo, a gente exigir a restatização de tudo que se privatizou e também a revogação das reformas dos governos anteriores, tanto a trabalhista como a previdenciária. E isso nós só vamos conseguir se unificar os trabalhadores e a CUT, CTB, o PSOL enquanto partido político, outros partidos, romperem com a base desse governo e construir uma organização real da classe trabalhadora. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Marcos Kohlbrunner, da LSR. Eu queria saber como vocês estão encarando a falta de mobilização ou a mobilização, né, se vocês estão vendo, com relação ao marco temporal e ao arcabouço fiscal, né? Porque o petismo está jogando essas discussões para baixo do tapete aí, em nome da governabilidade, da suposta governabilidade, né? E enquanto isso, esses ataques gravíssimos estão passando com pouquíssima discussão nas esquerdas. Então eu queria saber como vocês avaliam esses ataques e também qual é o caminho de luta que vocês veem para vencer. Então, eu acho que tem um elemento que é compreensível, que depois da derrota do Bolsonaro e a vinda do governo Lula, que as pessoas sentem um certo alívio, né? Se livrou da extrema-direita. E, né, então era esperado que ia ter algum tipo de lua de mel e as pessoas esperando ver o que dá esse governo. Mas eu acho que é importante ver que não dá para ficar esperando sentado, né? Porque a gente já viu, né, além dos ataques que você colocou, também que o bolsonarismo ainda está vivo, né, ainda é uma ameaça. E a única resposta mesmo tem que ser através das lutas, né? Não dá para esperar que a gente vá mudar alguma coisa através de negociatas dentro do Congresso, que é dominado pela direita e mesmo dentro do governo, porque é uma correlação de forças que em si está meio dada. O que não está dado é na sociedade. É aqui que a gente vai mudar a correlação de forças, né? Então a gente vê com preocupação que as lutas têm sido meio fracas esse ano. Então é importante todas as iniciativas possíveis de luta que a gente pode ajudar a tomar, né? E como a gente enxerga é que para derrotar a extrema-direita e a direita, que inclui a direita que está no governo, né, e atacando né, como o arcabouço fiscal, né? A gente precisa realmente apostar nas lutas, numa independência de classe, independência dos governos. E mesmo quem enxerga o governo como ser governo tem que entender que a classe trabalhadora tem que ter uma independência e que a gente tem que ter uma alternativa, um programa socialista. Então eu acho que isso é um momento crucial
porque já está passando vários meses e a classe trabalhadora precisa se mobilizar agora, né? E tem luta, eu acho que está tendo muita luta, mas ainda é pequeno e fragmentado. Então a questão é o que a gente pode fazer para tentar unificar as lutas e para dar mais corpo. Então essa coisa eu acho que é importante juntar, entender que a luta pelo marco temporal e a luta contra o arcabouço fiscal é a mesma luta, do mesmo jeito que a luta das mulheres, negros e negras, LGBTQIA+, a marcha da maconha, tudo na verdade é parte da mesma luta contra o mesmo sistema, né? Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Pedro, do Socialismo ou Barbárie e do Já Basta, e eu queria saber como vocês estão encarando as mobilizações ou a falta de mobilizações contra o arcabouço fiscal e o marco temporal, porque o petismo aí começou a trazer essas pautas como se fossem mais inofensivas, né? Mudou o nome teto de gasto para arcabouço fiscal. Só que a gente sabe que não é bem por aí, né? Os ataques são profundos aí e a esquerda no geral tá subordinada ao PT, né? Tá evitando tocar nesses assuntos. O que vocês acham, né, dessa situação toda aí de ataques e como vocês acham que dá para combater? Obviamente, assim, os setores da esquerda da ordem que estão compondo o governo, o que existe é um total silêncio, total conivência, né? Mesmo o pessoal que tenta dizer que é independente, mas todo mundo sabe que não é, porque compõe hoje o governo, tem ministério, disse que é contra o arcabouço fiscal, votou contra, mas na realidade não moveu uma vírgula, né, para mobilizar suas bases, mobilizar as centrais sindicais de todos os setores para enfrentar esses ataques que são realmente muito graves e precisam ser encarados com muita responsabilidade. E na questão da esquerda radical, justamente, da esquerda independente, nós buscamos justamente construir espaços como esse aqui, dessa plenária, de ter espaços de unidade, de ter espaços de independência de classe para agrupar aqueles setores realmente que são da esquerda socialista, que são hoje oposição por esquerda a esse governo que nós estamos considerando um governo que não é nem social-liberal, é liberal-social, né? Justamente para poder enfrentar, convocando a juventude, convocando os trabalhadores, e por isso que a gente acha importante aqui a presença de todas essas organizações aqui presentes, da CSP e também de outras, para a gente construir realmente essa luta necessária contra o arcabouço fiscal, que, enfim, é a mesma coisa do teto de gastos, mantém a mesma lógica orçamentária de submeter o orçamento público à dívida pública, né? Que vai só favorecer os rentistas, os bilionários. Então, justamente, espaços como esse têm que ser encarados com muita responsabilidade. Todas as organizações aqui, enfim, tem que entrar e também tem que sair aqui com um senso unitário de uma construção comum, porque realmente o cenário hoje de ataques são muito graves e que precisam ser, sim, enfrentados. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Lucas do PCB, fez uma fala aí, e eu queria saber como que vocês estão encarando esses ataques aí do marco temporal e do arcabouço fiscal, né, no contexto de um estelionato eleitoral, né, do PT, e que dá vários jeitos aí de fingir que não é bem assim, que os ataques não são tão graves, e jogar para baixo do tapete, mas a gente está vendo que não é, que é bem grave, né? E eu queria saber como vocês analisam, né, esses ataques vindos durante um governo petista, né, mesmo que não sejam diretamente do PT, né, no caso do marco temporal. E além disso, qual é o caminho de luta para vencer esses ataques e avançar rumo à revolução? Bom, camaradas, a gente vê com muita preocupação e com muita revolta esses ataques, né? A gente entende que o arcabouço fiscal é uma rendição à lógica neoliberal da burguesia brasileira e dos grandes grupos imperialistas. A gente acredita que são medidas que só interessam aos grandes capitais, aos banqueiros, aos rentistas, né? Aqueles que são proprietários dos títulos da dívida pública e que estrangulam investimentos públicos, que detonam o serviço público,
que vai afetar o trabalhador que vai precisar de um atendimento na UBS, que vai precisar de uma escola pública estadual de qualidade, que vai precisar colocar o seu filho ou sua filha num céu aqui na cidade de São Paulo, não vai ter investimento público suficiente, né? É uma medida que pode inviabilizar concurso público por muitos e muitos anos, né? Talvez até por décadas. E no caso do marco temporal, apesar de não ser uma medida direta do governo, a gente vê muita dificuldade ou mesmo um desleixo com essa pauta, né? A gente não vê grandes mobilizações dos setores ligados ao governo para combater essa pauta do marco temporal. Da bancada, a gente não vê uma grande mobilização dos ministérios, apesar da ministra se colocar contra, mas tem uma timidez muito grande nessa pauta. E até mesmo uma frustração, porque antes da questão do marco temporal, existia uma expectativa de pelo menos 12, 13 demarcações de terra pelo governo em abril e só 6 terras foram demarcadas. Então a gente vê com muita preocupação, a gente vê como uma medida que só vai beneficiar o fortalecimento da direita e da extrema-direita, e nós acreditamos que essas duas pautas em específico vão criar condições, vão criar força, corpo político para os setores neofascistas, para os setores ultraliberais voltarem com força em 2026, porque são medidas que desgastam a base social proletária do governo, que desgastam a base social dos lutadores dos povos originários e só beneficia o agronegócio e a burguesia financeira, né? Que são os dois principais grupos parasitas, né, dentro do capitalismo brasileiro, são os dois grupos que mais sugam o suor, o sangue da classe trabalhadora brasileira. Então a gente se coloca numa perspectiva completamente contrária a essas medidas e nós somos amplamente favoráveis às mobilizações populares. Então entendemos que é necessário greves de servidores, greves de trabalhadores, manifestações nas ruas, mesas de debate, diálogos, banquinhas nos bairros proletários, mais e mais debates públicos. A gente acha que esse movimento de conscientização é muito importante e mais do que isso, né? Para além desse movimento de resistência, é preciso fomentar cada vez mais debates para a reorganização da classe trabalhadora, fomentar encontros nacionais da classe trabalhadora, para resistir a essas medidas e apresentar projetos próprios de independência de classe, né? Então a gente acha que temos que pautar um projeto de Brasil com a perspectiva da classe trabalhadora, não só resistir, mas propor, porque é a melhor maneira, no nosso entendimento, de conseguir ganhar corações e mentes dos trabalhadores brasileiros para resistir e avançar. Beleza. Valeu. Eu tô aqui com o Sérgio, do MRT, do Nossa Classe. Eu queria saber o que vocês estão achando aí, primeiro, desse estelionato eleitoral, né, do Lula aí, junto do marco temporal, do arcabouço fiscal. Claro que o marco temporal não veio do Lula, né, mas enfim, está passando no governo petista. E quais os caminhos de luta que vocês acham que devem ser tomados aí para enfrentar esses ataques? E se vocês acham que foi produtiva a plenária de hoje nesse sentido? Olha, acho que assim, num primeiro ponto, acho que eu nem colocaria dessa forma, né, como estelionato eleitoral, acho que principalmente porque assim, a gente já viu conforme foi se conformando, né, justamente assim, né, toda essa articulação e toda essa frente ampla ali, assim, a gente sabia em nome do que ela estava sendo colocada ali, assim, né, que era de toda a manutenção dos ataques, toda a manutenção de todo aí, tipo, os frutos aí do golpe institucional após 2016, enfim. Então, assim, a gente sabia que desde o início, desde antes de ser eleito, inclusive, seria um governo que não teria compromisso algum, né, com a revogação das reformas, com a revogação da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, sequer com a reforma do ensino médio, por exemplo, também, enfim, a gente sabia que não seria um governo que não estaria, né, estaria a serviço de manter, né, tipo, os lucros dos empresários, dos banqueiros, tanto é que essa frente ampla foi apoiada por todos esses setores, né? Então, assim, tipo, por isso que não coloquei dessa forma e também, assim, né, não surpreende que a gente veja justamente esse governo, por exemplo, fazendo essas movimentações de liberar a sua bancada no Congresso para votar favoravelmente ao próprio arcabouço fiscal, né? E desculpa, arcabouço fiscal é uma política direta do governo, mas digo assim, contra o próprio a favor do próprio marco temporal, que é um ataque às comunidades indígenas, é um ataque ao meio ambiente
justamente isso para beneficiar e agradar, assim, especialmente aí o agronegócio, agradar especialmente as mineradoras, enfim, todos esses setores, e a gente sabe, inclusive, também todos os interesses imperialistas que estão por trás disso, né? Então, assim, tipo, acaba, de fato, assim, não surpreende, né, que a gente veja esse movimento, e a gente está vendo aí o que significou, tipo, todo esse apoio que a gente já via desde antes desses setores financeiros, dos setores, né, de alas aí do capitalismo, inclusive interesses internacionais, enfim, e imperialistas, o que é esse arcabouço, né? O que é esse arcabouço fiscal, que nada mais é do que o novo teto dos gastos, né, que vai cortar mais dinheiro para saúde, educação, enfim, etc. E isso tudo para garantir aí o pagamento da dívida pública, né? Ou seja, então, assim, novamente a gente sabe para quem está vendo, para quem que esse governo está a serviço, né? E assim, eu acho que, tipo, bem brevemente, assim, acho que a gente está vendo alguns exemplos, né? A gente vê alguns exemplos de setores aqui, né? Que, inclusive, assim, tipo, destacamos hoje aqui nessa própria plenária o papel que cumpre os trabalhadores da educação, né? Linha de frente aí em batalhas, reivindicando salários, reivindicando direitos, revogação do ensino médio, do novo ensino médio, por exemplo. Mas vimos também outros setores aí batalhando, como os metroviários, né? Que assim se colocando na linha de frente aí contra a privatização, contra ataques, enfim. Eu acho que esse é o caminho da mobilização, das lutas, e para isso a gente tem que se enfrentar, de fato, contra, inclusive, assim, e exigindo e batalhando para passar por cima, assim, das próprias centrais sindicais, dessas direções das centrais sindicais que hoje compõem o governo, né, e que estão ali, assim, travando a nossa luta, impedindo, não fazendo com que esses movimentos que a gente viu, assim, por exemplo, a luta da educação, a gente viu em diferentes lugares, Amazonas, Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que está rolando agora, assim, e, tipo, o papel que as centrais deviam cumprir seria um papel de nacionalizar e unificar essas lutas, assim. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente exigiu e que a gente colocou aqui como para ser aprovado nesse plenário aqui, de exigência CNTE, para unificar essas lutas, assim, da educação, né? E acho que, assim, um outro grande exemplo para a gente se inspirar é justamente também, né, o que está acontecendo no norte da Argentina, em Jujuy, em que a gente está vendo os povos originários ali, assim, lutando, né, pelos seus direitos contra o governo direitista lá de Morales, e a gente vê setores, assim, dos trabalhadores e também, em especial, assim, os trabalhadores da educação lá se colocando lado a lado desses trabalhadores, das comunidades, né, originárias ali, e justamente para se enfrentar, né, assim, contra esses ataques, batalhar por direitos, batalhar por melhores salários, assim. Então, assim, acho que é essa articulação, essa unidade, né, entre os trabalhadores, né, de forma independente dos governos, de forma independente dos patrões, realmente, assim, que é o caminho, né, para a gente construir a nossa luta e, de fato, barrar esses ataques e enfim, conquistar nossos direitos. Beleza, obrigado. Tá. Tô aqui com a Lorena, da CST, professora da rede estadual aqui de São Paulo. Eu queria saber como que vocês estão encarando aí esses ataques que estão passando durante o governo Lula, mesmo que não necessariamente sejam direto dele, né? Falando do marco temporal e também o arcabouço fiscal, que é mais direto do governo Lula, né? Mas como vocês veem esse estelionato eleitoral, esses ataques? E o que vocês estão achando da mobilização que está sendo feita contra esses ataques, né? Boa parte da esquerda está jogando para baixo do tapete, né? Mas fora isso, vocês acham que a luta está sendo adequada ou vocês acham que existem outros caminhos de luta melhor para vencer esses ataques? Não, acho que em primeiro lugar você mesmo falou uma coisa muito importante na própria pergunta, né? Porque são medidas aí que elas representam um estelionato eleitoral, né? Porque a eleição do Lula, ela tem uma importância muito grande por ter representado a derrota eleitoral do bolsonarismo, mas pelas próprias alianças e pelo próprio caráter do governo também. A gente vê que tem continuidade a muita coisa que o Bolsonaro mesmo fazia, e a política econômica é muito central nesse aspecto, né? Porque o arcabouço fiscal, a gente vê que é uma renomeação da política de ajuste fiscal, né? A política de austeridade que estava representada através do teto de gastos, que o Lula na campanha falou que ia acabar com isso, mas a política econômica que ele apresenta é justamente de condicionar qualquer investimento nas áreas sociais ou no funcionalismo público, condicionar esses investimentos em relação ao superávit. Então, o país tem que fazer o superávit, que é um dinheiro que a gente sabe que vai para o pagamento da dívida pública
que nada mais é do que dinheiro para banqueiro. Então é uma política de austeridade, assim como os governos anteriores, assim como os próprios governos do PT fizeram anteriormente, né? Então é a continuidade aí dessa mesma lógica da política econômica. Então, para a classe trabalhadora, se ajusta para a classe trabalhadora e para o povo pobre através dos cortes ou do não investimento nas áreas sociais, enquanto a burguesia e os banqueiros continuam aí lucrando como sempre estiveram nesse país. Então, assim, ou seja, é um ataque duro que está aí. Qual que é o papel das centrais sindicais, das organizações? É justamente de preparar também a resposta da classe trabalhadora. E o que a gente vê é justamente o contrário. As principais centrais sindicais, a CUT, a CTB, elas atuam como um outro membro do governo dentro do movimento da classe trabalhadora. E isso é muito, muito prejudicial. Por exemplo, na APOESP mesmo, recentemente a gente teve essa disputa, né? A gente falou que era importante que a APOESP encampasse também, fizesse parte dessa luta que está acontecendo aqui agora, né? De preparação, de articulação para se enfrentar esse arcabouço fiscal. E o que a APOESP faz é justamente frear esse tipo de não chamar a luta, né, contra o arcabouço fiscal e ao mesmo tempo fazer uma coisa muito grave, que é dizer que quem hoje se coloca contra o arcabouço fiscal está fazendo a política do Bolsonaro. E isso é muito grave porque é falsear uma realidade, porque o próprio Bolsonaro, ele já deu entrevista falando que ele não tem nada contra o arcabouço fiscal. O próprio projeto do arcabouço fiscal, né, que o Haddad estava muito à frente, mas ele foi articulado com o Lira, que é aí um dos grandes nomes que possibilitou que todos os projetos do Bolsonaro passassem, o nome do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo hoje é falso dizer que está contra o arcabouço fiscal, porque não está, porque é uma política que está servindo à classe dominante, que é o que o governo Bolsonaro sempre fez, né? Então, infelizmente, a gente vê o governo do PT cumprindo esse papel, e onde o PT atua dentro do movimento também é para defender, infelizmente, esse projeto que é nefasto para a nossa classe, né? Então, eu acho que nesse cenário também entra a importância aí da gente ter representações no movimento de entidades, né? O próprio Sindicato dos Metroviários estarem aderindo aqui, né, essa espécie de frente aí para lutar contra essa política econômica, porque a nossa classe vai sentir muito o ataque que isso de fato representa, né? Assim como sentiu aí nas políticas de ajuste do Bolsonaro, vai continuar sentindo com o governo Lula e Alckmin, Lira e todo o resto que eles representam. Beleza. Eu estou aqui com o Altino, do PSTU. Eu queria saber o que vocês estão achando aí desse estelionato eleitoral que o PT está dando aí com o arcabouço fiscal, o marco temporal. Claro que o marco temporal não foi, né, não veio do PT, mas ainda assim tá acontecendo durante o governo petista, com vários problemas aí, né? E eu acho que são ataques bem graves, né, que estão acontecendo. Eu queria saber como vocês encaram esses ataques no contexto desse governo e qual é o caminho que vocês veem para combater esses ataques e vencer e avançar também não só contra esses ataques, mas na construção da luta pelo socialismo. Sim. É muito importante, quando a gente vai discutir esses temas, às vezes a turma pega o título e depois não entende o conteúdo. Por isso que é muito importante entender o conteúdo para a gente ver o tamanho do drama. Então, por exemplo, do ano passado, quando se falava de teto de gastos,
todo o movimento sindical, desde a CUT, CTB, CSP Colutas, todo mundo dizia que era, particularmente os diversas organizações de servidores falavam que era era o projeto, o programa do fim do mundo. Porque dizia que isso ia diminuir os serviços, menos dinheiro para os serviços públicos, que no final das contas não é um problema só do funcionário que vai ter menos dinheiro. Significa menos funcionário para atender a população, por exemplo, no INSS para poder garantir a aposentadoria, por exemplo, na FUNAI para garantir algum trabalho com os indígenas e assim tantos outros ramos como que tem, né, saúde e tal. Quando vem o governo do PT, eles douram uma pílula. Aí aparece esse nome que boa parte da classe trabalhadora não entende do que se trata, arcabouço fiscal, muita gente não sabe, não tem a menor ideia do que se trata. E como eles fazem pequenas mediações, parte do movimento sindical que já está atrelado ao governo, é a única justificativa para dizer, tá vendo, é melhor que o outro. E com isso aprova, no final das contas, o mesmo tal do projeto do fim do mundo, que significa o seguinte: menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para o transporte, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para, por exemplo, defender a Amazônia. E por quê? Porque a única garantia que esse arcabouço fiscal, como também era o projeto anterior do teto de gastos, é a garantia para o pagamento da dívida. Tanto é que o pagamento da dívida não tem teto. O único teto é para os gastos com a sociedade. Devia ser o contrário, devia ter um teto com fiscalização, com auditoria da dívida, inclusive para ver se para de pagar essa dívida, e você dizer, não, tem que garantir o pagamento daquilo que mais interessa para a população. E é o contrário que a gente faz. E isso, a alegria dos banqueiros, que vai na contramão, inclusive, do discurso do governo, que muitas vezes, não só esse governo, todos os governos falam, nós queremos desenvolver o país, não sei o quê, mas no final das contas os projetos deles incentivam a política de os caras ganhar dinheiro só com juros, porque é mais barato, fica mais fácil. Então eles ficam sugando a sociedade e a sociedade vai afundando junto. O tema do marco temporal também é a mesma coisa, um discurso que diz, vamos defender os indígenas, dos ruralistas, dos grileiros, na Amazônia, em vários lugares, mas no final das contas, esse marco temporal significa não garantir a terra para os indígenas que estão lá, dando um período para poder dizer que eles poderiam ter o direito. Na verdade, hoje, muita gente perderia seu direito ao território. Isso vai aumentar a grilagem, vai aumentar o desmatamento da Amazônia e, na verdade, vai no contrário do discurso que eles fazem na ONU, que eles fazem em vários lugares, porque é muito bonito falar lá, depois no concreto acabam fazendo outro projeto. E eu estou lembrando também que agora está tendo uma manifestação na Argentina, que eu até citei aqui hoje, que é na região do noroeste da Argentina, que é Jujuy, onde tem a boa parte dos moradores de lá são de origem indígena e tem um lítio. Não só tem o lítio, tem outros minerais, mas o lítio em particular que tem muito interesse da China, muito interesse dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países, porque seria para os carros elétricos, uma matéria-prima essencial. Mas para isso eles vão desmatar, eles vão tirar a terra das pessoas, a água das pessoas e até tendo um enfrentamento não só dos indígenas, mas também dos professores, que também... O seguinte, além de ter uma riqueza gigantesca, essa riqueza não vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Além de destruir a natureza, tirar a terra dos indígenas, eles vão piorar a situação. Quem vai ganhar vão ser as multinacionais, as empresas e alguns governantes que vão ser corrompidos. Então está tendo uma guerra, na prática, hoje em Jujuy. Jujuy, né? Lá na Argentina. Eu estou falando que é simbólico porque boa parte da América Latina é isso. Nós somos exportadores de minérios e os minérios muitas vezes deixam de ser nossos. Eles vendem a preço de banana e depois ficam a serviço das grandes empresas. Isso já era no passado, isso foi desde o descobrimento do Brasil. Eles pegavam o ouro, a prata, o pau-brasil e mandam para fora e a gente não vê, para a população a gente não vê nada. Então repete o mesmo problema. Então, nesse sentido, é muito importante saber o que nós estamos falando. Então, o governo do PT, apesar do discurso, acaba repetindo o mesmo projeto de conteúdo econômico do governo Bolsonaro. É igual ao governo Bolsonaro? Não é igual, mas desse ponto de vista acaba atacando a conjunto da classe trabalhadora. Aqueles que defendem, pelo menos, eu não estou nem falando de socialismo, aqueles que defendem, pelo menos, defender os interesses da classe trabalhadora hoje, mesmo que não tenham visão de qual sociedade você queria ter, no mínimo deveria defender os indígenas, deveria defender a população contra a ganância desses banqueiros, dessas multinacionais, através dos minérios, mas também, no caso, através da dívida pública, que no final das contas é o que está por trás do arcabouço fiscal, era o mínimo que se esperava. Mas nem isso eles têm coragem. Então, o que nós estamos falando? Nós vamos juntar com quem tem coragem de lutar para poder enfrentar.
E mais, parte dos governistas e medrosos de plantão, porque não tem só governista, tem os medrosos também, fala o seguinte: se a gente fizer qualquer coisa, nós estamos alimentando o ovo da serpente. Eu falei, no fundo, todos esses medrosos e governistas estão querendo destruir qualquer ovo de imobilização. Se eles distribuírem todos os ovos de imobilização, significa que só vai sobrar o da serpente. Portanto, basta ver a lembrança do que foi Allende na época do Pinochet. Não lutem, não lutem, nem lutem, quando viram, o Pinochet já tinha dado um golpe sangrento no Chile. Então, o que nós queremos é salvar a nossa pele, defender a nossa classe, enfrentar, ajudar a fazer novos junhos, agora com outros, ver os problemas que aconteceram em junho e também fazer que o Partido do Movimento Sindical entre no jogo, porque infelizmente o Movimento Sindical, como também em junho e como em outros anos, estão amarrados com os diversos tipos de governos. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo também concreto, que às vezes o pessoal se ilude. Privatização. A primeira privatização do ano, não sei se você sabe, foi o metrô de Belo Horizonte, que foi no governo do PT. Aí vários governistas, não foi no governo do PT, foi preparado no governo Bolsonaro e o Lula não tinha o que fazer. Não é verdade. O Lula tinha a caneta, tanto é que o sindicato dos metroviários de Belo Horizonte, que é cotista, apoiou o governo, foram lá e achavam que eles poderiam salvá-los e não salvou. Detalhe, a forma da privatização das ferrovias do Brasil é através de uma lei chamada PPP, que é a parceria público-privada. Essa lei foi feita em 30 de dezembro de 2004, na época do governo Lula, e quem inventou essa lei foi o Haddad. E o Haddad agora promete uma nova super PPP, que é o quê? O Estado Nacional vai dar uma garantia para os municípios e para os estados que eles vão dar dinheiro para o setor privado. Para quê? Para privatizar principalmente o saneamento básico. Então a lógica deles é privatizar todo o saneamento básico do país. E lembrando que boa parte dos sindicatos do saneamento básico do país são filiados à CUT, à CTB e a outras entidades que são do lado do governo. E eles vão entrar numa contradição. E ainda querem enganar a classe trabalhadora, porque o jogo também funciona com enganação, porque nenhum político tradicional, ou de direita ou de esquerda, diz assim: eu vim aqui para servir os empresários. Não, todos eles dizem: não, eu vim aqui ajudar a população. Até o Tarcísio veio dizer que está tentando ajudar a população. Mas na prática significa dar dinheiro para os empresários. Então essa privatização, essas PPPs que estão ocorrendo e que agora vai ser... vamos ver o que o Haddad vai propor, de fato. Nós vamos ter uma contradição, porque pode ser que o governo federal seja o principal aliado nas privatizações, por exemplo, do Tarcísio aqui em São Paulo, na Sabesp, no Porto de Santos, no metrô, na ferrovia. Então, isso é um tema... Por isso que é bom a gente entender bastante do que está ocorrendo, para saber contra o que nós estamos lutando e quem são os parceiros que nós estamos para lutar contra e quem são os parceiros daqueles que são os nossos algozes. E neste caso, de fato, o governo Lula, por mais que tenha ilusão em boa parte da classe trabalhadora, ele é parte dos nossos algozes. Aí o pessoal fala: mas se tirar ele, é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro faz isso, o Lula faz isso, nós temos que lutar contra esses projetos. E nós temos que lutar contra esses governos, porque nós temos que achar uma outra solução. Mas nós não temos força hoje, sim, mas nós não temos força hoje, mas a primeira coisa que você precisa para fazer qualquer projeto alternativo é pelo menos enxergar o que está acontecendo. Quando você está cego, aí ferrou. Então esse é o nosso debate hoje. Por isso que a gente está propondo manifestações contra o arcabouço fiscal, contra o marco temporal, com quem queira. Infelizmente os governistas não querem, porque estão amarrados com o governo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Jomar, da Arte, que atua aí no SIMPEM também, né, Sindicato de Professores do município aqui de São Paulo. E eu queria saber como vocês da Arte estão encarando aí esses ataques que estão passando em pleno governo Lula, né, estão em andamento, o arcabouço fiscal, o marco temporal. Como vocês analisam isso, né, por que vocês acham que está acontecendo isso? E além da análise, da crítica de vocês a isso, qual é o caminho de luta para vencer esses ataques que vocês consideram? Beleza. Então, o governo Lula, para a gente, desde antes, aliás, nós defendemos o voto nulo no primeiro e no segundo turno na eleição anterior, não nos surpreende em relação aos ataques, né? E é claro que a gente está em destaque um ataque nacional, como é o arcabouço fiscal, ou talvez aí também o próprio marco temporal. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que uma das primeiras medidas que esse governo fez em relação aos trabalhadores e trabalhadoras foi contra o serviço público federal, quando o aumento do salário não passou de 9%, né? O que, perante a defasagem salarial, é algo muito
significativo. Então esse é um governo que ele vem perdendo suas bases, porque ele vem atacando sua base social. Então a gente vê no caso dos servidores públicos federais, a gente vê no caso do arcabouço fiscal, que pega o conjunto da educação e saúde, bem como agora a comunidade indígena. Então, assim, é um governo burguês clássico que não poderia fazer outra coisa do que fora disso. É um governo, por exemplo, que atende os interesses das grandes mineradoras. Enquanto ele combate o garimpo ilegal, ele abre espaço para as grandes mineradoras internacionais. Nós temos empresas canadenses aqui no Brasil que têm interesse na mineração, na exploração de minerais importantes como lítio, enfim, né, na região da Amazônia, né? O Alckmin foi recentemente, inclusive, depois de ter assinado um projeto em favor dessas mineradoras. Então, assim, não nos surpreende efetivamente que o governo Lula ele tenha começado seu governo dessa maneira. Ele é um governo clássico, é um governo burguês. Cabe a nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, reagir desde já a isso. E essa reação, obviamente, passa por um percurso de organização. Então, um momento como esse, de um debate de plenário, onde a gente interage com diversas apreciações políticas, mas que pode caminhar numa perspectiva de reação, isso é muito importante. Outra coisa importante é que as mazelas do capitalismo, elas não se extinguiram pelo fato do governo Lula alçar, né, ao poder. A gente sabe que existe hoje mais de 33 milhões de desempregados, uma população famélica, né, e muitos trabalhadores e trabalhadoras numa condição de subempregado ou, quando muito, numa condição precarizada. Caso clássico é dos entregadores e entregadoras de aplicativos, né, que não tem nenhuma segurança, nenhuma seguridade do governo, nenhum apoio, e tem uma superexploração por parte das empresas de aplicativo. Então, isso aí é uma questão importante, inclusive, para ser abordado diante de um governo Lula, do governo que está de plantão, quando, inclusive, sabotaram, impediram, criaram um impedimento à greve que estava marcada dos entregadores em janeiro, em nome de promessas de fazer uma legislação. E a gente sabe que os entregadores e entregadoras não participam desse processo. Quem está à frente disto são os representantes das centrais sindicais.